Eu lembro de uma situação específica que rolou assim, que aí foi quando eu pedi... Eu morava em Serra Negra, um pouco antes de mudar pra cá. Serra Negra ficou muito conhecido uma época por muitos fenômenos que Paranormais? aconteceram lá. Paranormais, Águas de Lindóia também, né? A cidade de onde eu venho, ali no final dos anos 70, começo dos É o anos circuito 80. das águas ali, né? Sim. Tinham sociedades de estudos de fenômenos que na minha cidade... Abrindo um adendo, tem um morro chamado Morro Pelado. Ele tinha um fenômeno que acontecia ali nos anos 90 chamado Morro das Luzes, que era um fenômeno de mais de 80, 90 orbes de luz que apareciam no morro. Uhum. E uma sociedade começou a estudar isso mais esotérica, espiritual e tal. Então a cidade depois deu uma calada. Serra Negra ficou muito conhecida por isso também. E aí quando eu mudei para Serra Negra, eu tive um processo que aconteceu que mexeu assim... Na época eu não estava preparado porque mexeu num processo físico. Então foi algo que aconteceu no astral e mexeu muito no físico. Tinha tido uma projeção como se fosse um sonho e eu vi uma construção assim bonita e tal. E uma luz passa e derruba umas folhas de uma árvore perto do lugar dali onde eu estava. Para mim era um sonho que estava rolando. Uhum. E eu pego essas folhas na mão. Começo a cheirar. E aí quando eu acordo, a minha mão toda estava cheia de sumo, impregnado, com nódia, como se eu tivesse mexido com folha, com jardim o dia inteiro. E não saía. O cheiro ficava aquele... Não, e a cor, não saía. Lavei, passei cloro, lavei com água quente. Aí quando eu cheguei no trabalho, falei com a menina que trabalhava comigo, falei, cara, aconteceu isso. Ela falou, meu, você tá zoando. Eu falei, tô te falando. Ao longo do dia, ela virou pra mim e falou, olha pra sua mão. Não tinha mais nada. Tinha desaparecido, como se fosse... Foi natural ali, sim. Sim, mas totalmente. Não ficou mancha, nem nada embaixo da unha. E isso aconteceu num lapso de eu ter saído do trabalho, porque eu tava meio cansado. Fui pra casa, deitei e fiquei 2 dias apagado em casa. Eu acordei com os meus amigos tentando arrombar a porta do apartamento, achando que eu tinha morrido, sei lá. E eu falei, não, cara, eu só voltei e deitei, porque eu estava cansado do trabalho. Então, foram muitas coisas que foram acontecendo e que eu fui, tipo, falando assim, eu preciso aprender a direcionar isso, ou isso aqui precisa ficar em pausa para conseguir administrar. Onde foi o momento que houve o encontro com a Santa Muerte? Isso aconteceu aqui em São Paulo, de uma forma mais coordenada. Por quê? Eu sempre tive muita ligação com o cemitério, sempre gostei de cemitério, assim. Não gostar de uma forma muito gótica da coisa, de dizer, mas pela resiliência, pelo simbolismo e tal. E quando a gente morava em Águas, minha avó, ela fazia divisa de uma rua com um cemitério na cidade. E eu tinha muito hábito de ir nesse lugar, porque o lugar era muito bonito, tinha poucos túmulos, estava começando e tinha uma visão muito bonita. E depois da morte desse meu amigo, eu criei meio que uma aversão ao cemitério, assim, tipo... Um trauma mesmo. Não consegui ir no velório dele, não consegui, tipo, ir no cemitério. E ficou uma coisa bem indigesta. A proximidade assim. que você tava com ele pra assassinato é muito... Foi muito violento, assim, assim. Bateu em algum lugar em mim. Você com 17 anos, ainda em pura formação. Sim, total. Imaturidade, a vida acontecendo e tal. E mudando, né? Eu tinha saído de uma estrutura pra começar uma vida. E aí, em seguida você já tomou um tapão, mano. Sem chão, exatamente, sem chão nenhum. E aí, quando eu mudei pra São Paulo, eu fiz um trato com a minha espiritualidade, assim. Eu falei, eu quero um ano sabático. Um ano sabático no contexto assim, não quero lidar com espiritualidade, não era nem pra zoar, nem nada, mas pra ficar um pouco tranquilo, porque quando você tá ali recebendo muita informação, isso enche um pouco o saco. Digerir um pouco. Porque é legal, é bacana, mas pode dar uma pirada, tem que ter um pouco de pé no chão. Sim. Eu gosto de manter um pouco os pés no chão.